Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mas para uma semana de videoaulas, né? A semana passada nós demos introdução nos conteúdos, né? Referente à idade antiga, né? Ou seja, nem sobre a idade antiga. Nós falamos num período que antecede o período histórico, né? Nós falamos sobre como foi o surgimento do homem e a pré-história e os seus principais períodos. Hoje, como o livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, né, o livro de vocês trazem esse conteúdo especificamente na página 8 e 9. Bem resumidinho mesmo, né, essas civilizações. A gente vai observar características das civilizações dos hebreus, dos fenícios e dos persas também, tá certo? São civilizações que foram importantes para as civilizações posteriores e que cada uma dessas, elas têm alguns elementos que são em comum, né? E cada uma com a sua particularidade, ela vem contribuindo para até mesmo as civilizações, as nossas civilizações, as contemporâneas, tá certo? Então, vamos lá. A primeira civilização que eu vou abordar é uma civilização que ela se destaca por uma característica que ela é incomum às outras, que é o fato de ser a primeira civilização que foi constituída uma civilização monoteísta, diferente das civilizações da antiguidade, que todas elas eram politeístas, não é isso? Então, os hebreus, como eu coloquei aí no slide, vocês vão observar que os hebreus é um povo diferente. Por quê? Primeiro, eles foram originários da cidade de Ur, né? Nesse primeiro momento, eles eram seminômades. Eles eram organizados em clãs e eles foram conduzidos, eles eram, né, naquele período, conduzidos por um patriarca, que o patriarca deles era Abraão, né? Abraão que tinha um objetivo, que era a Palestina, que era a Terra Prometida. Isso aí em 1800 antes de Cristo, ainda, né? Porque foi uma civilização que, se a gente for observar, as fontes que nós temos, né, sobre essa civilização, ela é constituída na Bíblia. Então, é um período que os hebreus eles já tiveram aí contato com Cristo, né? Então, e o que era essa Terra Prometida? Então, a Terra Prometida era uma região formada por uma pequena porção de terras férteis, isso aí, a costa do Mediterrâneo e também as margens do Rio Jordão. Né? Segundo a Bíblia, como eu falei quase agora, os relatos dessa civilização, né, como fonte histórica, nós podemos destacar a única fonte histórica estudada esse povo hebreu é a Bíblia. Então, segundo a Bíblia, a terra prometida, né, a Palestina, ela era uma terra que jorrava leite e mel, né? Então, uma terra bastante fértil, né? Uma terra que era algo bem doce, né? Não tinha muitos conflitos, era uma terra. Então, aqui no mapa vocês vão observar aonde estava constituída essa civilização. Tem os mapas desse período que constituía as cidades, né? A faixa de Gaza, Israel, Egito, e a gente destaca aí como se fosse para ampliar esses territórios, como eles eram ocupados. Né? Então, a fuga em direção ao Egito foi quando eles passaram, né, passando por um longo período de seca e de fome, eles começaram a migrar em direção ao Vale do Rio Nilo.
né? E os hebreus, eles foram escravizados pelos egípcios por mais de 400 anos. Isso aí nem precisa, assim, ter um entendimento muito aprofundado, né? Que isso a gente já observou em filmes, na própria Bíblia, né? Mesmo aqueles que não frequentam a igreja, mas quando vão, tem esse contato, essa característica que vocês já conhecem, né? Os hebreus, eles foram povos que foram escravizados por longo tempo, ou seja, por 400 anos, pelos egípcios, né? E aí ocorre o êxodo, que por volta aí de 1250 antes de Cristo, eles foram liderados, esse êxodo foi liderado por Moisés, e eles fugiram aí do Egito, retornando, né, para a terra que era a terra prometida. Eles começaram aí a atravessar o Mar Vermelho e atingiram aí a península do Sinai, onde Moisés recebeu aí a tábuas, né, dos 10 mandamentos, né, uma tábua de leis, que essa tábua constituía aí os 10 mandamentos. Então ele promoveu aí uma aliança, esse objetivo era promover a aliança com Deus e os hebreus, e daí houve a unificação política e religiosa dessa civilização. Aqui também, se vocês observarem, é a rota, né, a rota do êxodo, né, dos hebreus, no caso do Egito. E aí, com essas setas, vocês vão observar onde eles percorreram todo esse território, né, em busca aí que foi esse acontecimento, né, que foi o êxodo. Também dentro do conteúdo, né, dentro dessa relação dos hebreus, nós podemos destacar também alguns períodos que foram importantes. A exemplo do período foi denominado o período dos juízes, onde, nesse período, líderes e militares começam aí a combater várias regiões em comando dos Gideões, de Sansão e de Samuel. E também teve o período dos reis, que esse período foi formado, né, uma unidade política das 12 tribos que existiam, né? A primeira tribo, a tribo de Saul, depois a tribo de Davi, a de Salomão, né? A de Davi, houve uma vitória sobre os filisteus, né? O poderio militar e essa conquista, né? Toda essa Palestina em Jerusalém. Já a de Salomão, ela tem o seu auge, né? Por quê? Porque muitos do comércio, construções e templos, o templo de Aivé, né? Que foi uma grandiosidade foi um período de altos impostos e também um período de descontentamento. E ainda em 931 a.C., há o cisma, ou seja, uma quebra, né, dessas 12 tribos do norte, de Jeroboão, do reino de Israel, e de das 2 tribos do sul, a de Roboão, que era do reino de Judá, e com isso há um enfraquecimento, né, eles começam a ter esse enfraquecimento. Aqui é outro mapa também da Palestina, com os dois reinos dos hebreus, que é o reino de Israel e o reino de Judá, que ambos sofreram essa cisma, nessa quebra. Então, conquistados aí pelos assírios, né, o reino de Israel e o dos babilônios, que é o reino de Judá, ocorre aí um período do cativeiro da Babilônia para o reino de Judá. Essas 12 tribos que foram perdidas de Israel. Já em 539, isso antes de Cristo, há o retorno à Palestina, que foi liderado aí pelos persas. Com isso, há também o fim do cativeiro da Babilônia, né? Em 70, agora, depois de Cristo, há uma expulsão da Palestina pelos romanos e a primeira diáspora, que novamente em 136 depois de Cristo vai ocorrer também a segunda diáspora, né? Se a gente for destacar, quando eu falei logo lá no início sobre os hebreus, a gente vai destacar o maior legado dele foi realmente a crença, né? O monoteísmo. Por quê? Porque é a base das 3 maiores religiões monoteístas do mundo.
né, que depois vocês vão estudar, vocês já tiveram contato, né, que foi o islamismo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas essas três, que são as três maiores religiões monoteístas, eles eles receberam a contribuição dos hebreus na questão da formação dos dogmas, tudo isso. Então, há uma observação. Em 1947, a ONU ele cria um Estado judeu na Palestina, né, em que, em 1948, ele declarou a sua independência, fundando aí o atual país de Israel, que não tinha, né? Mas isso, vocês observem, quando se cair uma questão dessa no Enem, que só ocorreu em 1947, né? Que a ONU ela cria o Estado judeu na Palestina, tá certo? Também outro importante legado foi a Bíblia, né? Porque, como eu já disse, toda a contribuição científica, vamos dizer, né? Que seja essa científica, para o estudo dos hebreus se dá a partir da Bíblia, isso no Antigo Testamento. E a Torá também, que tem fontes de documentação histórica dos hebreus. Contém também princípios jurídicos, né, as narrativas históricas e poemas e mitos sobre essa criação do mundo e da humanidade. Então, outra importante também contribuição dos hebreus para as civilizações contemporâneas, né? Agora a gente vai passar para os fenícios. É bem característico a gente só apontar, né? A maior contribuição dos fenícios, a gente vai observar que é a escrita, óbvio, mas também os fenícios foram, vamos dizer, arquitetos, né? Foram construtores de navegações, as navegações mais tecnológicas. Os fenícios, eles foram esses responsáveis. A gente vai agora aprender, né, identificar o porquê e algumas características importantes dos fenícios, né? A Fenícia, né, ela corresponde, vamos nos situar, né, vamos geograficamente, aonde correspondiam os fenícios, né? Hoje, atualmente, aquela civilização fenícia, ela está no Líbano, que é uma parte da Síria. Também compreende uma estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Que também a gente vai observar por que o nome Líbano, né? O nome Líbano foi foi denominado através de uma madeira que era existente naquela civilização, e uma madeira bastante importante também para a construção dessas navegações, desses barcos, né, desses navios, tá certo? Então, dentro da economia, eles dedicaram-se inicialmente à pesca, depois à agricultura e essa extração de madeira, né? Eles desenvolveram aí uma intensa atividade comercial no Mediterrâneo e se transformaram aí nos melhores navegadores da antiguidade. Eles fundaram várias colônias desde a norte da África, ou seja, Cartago, até a Península Ibérica de Cádiz, né? A organização política, também eles se organizavam em cidades-estados, e as principais cidades-estados dos fenícios eram o Gaate, o Biblos, Sidom e Tiro. Como cultura e legado, eu já iniciei falando, né? Mas a gente vai fazer um aprofundamento, né? Eles deixam como também um legado especial, né? Importante as viagens, por quê? Porque eles proporcionaram aí o contato com vários povos e começaram a ser influenciando aí essa cultura fenícia. Eles desenvolveram a escrita alfabética, né? Foram os primeiros a criar, né? A compor o alfabeto fenício, que era composto por 22 letras, inaugurando aí um sistema fonético, porque cada letra já representava um som.
E essa escrita, ela começou a ser mais acessível, né? Deixando de ser um monopólio de uma minoria privilegiada, a exemplo das outras civilizações que começaram a produzir um determinado código, mas que esse código também, logo a princípio, naquelas civilizações, elas eram restritas, perdão, a uma parcela, né, mínima da sociedade, que naquele período eram reis, eram os próprios escribas, que eles tinham esse contato, eram sacerdotes, e se tornaram aí um instrumento de comunicação. A partir dessa criação dos fenícios, foi que possibilitou a comunicação de outros povos também. E sem contar que a população, em geral, ela teve logo a princípio acesso a esse alfabeto, tá certo? Então, o alfabeto fenício era basicamente assim. Realmente também era um código, só lembrando que ele tinha 22 letras, então, que quer dizer, as vogais, logo no início do alfabeto fenício, elas não foram introduzidas, né? Não foi um alfabeto que logo de princípio foi completo, mas eles eram constituídos basicamente assim, né? Um código que já gerava um som, né? Uma representação, diferente das outras civilizações, tá certo? E agora a gente vai falar dos persas, né? Se a gente for destacar dos persas, a gente vai observar que hoje é aquela civilização dos persas, estava no atual Irã, né? E as duas principais civilizações, que foram os medos, mais os persas, criou aí a maior império da antiguidade oriental, né? A gente vai destacar a figura de Ciro e de Câmbides, que eles foram responsáveis por conquistas territoriais. E com Dário I, ao auge, né? Ou seja, há uma divisão em províncias que eram chamadas de satrápias, e foi instituído essa civilização, foi a primeira moeda internacional, que foi o dárico, né? Também os persas foram importantes na criação de uma rede de estradas e de comunicações que foram bastante desenvolvidas, né? Para aquele período. Aqui, se vocês observarem o mapa, né, da conquista persa, né? Que essas conquistas estão na maior concentração dessas cores azuis, vocês não vão ver. E aqui são os mares, né? Mas a conquista dos persas foi uma conquista bastante representativa. Com Xerxes, né, há uma decadência através das guerras médicas, né? Eles não influíram nos costumes dos dominados. Eles também cobravam tributos e exigiam uma integração no exército. E a economia, basicamente, era agrícola e ainda constituía uma servidão coletiva. A religião é uma religião diferente das duas, as duas anteriores, era o zoroastrismo ou o mazdeísmo, ou seja, havia uma dualidade, né? Que é representado hoje, você sabe que é aquela imagem que é o Yang Yang. É o Hormaz Mardan, que é bem, e o Arimã, que é o mal. E o livro que eles estudavam, que eles seguiam, né, que o conduziam, era o Avesta, que era o livro deles, o livro sagrado. A expansão marítima também do Império Persa também é bastante expressiva, né? Se vocês observarem a extensão marítima do Império Persa, é todo aí nessa cor de cremezinha. E havia uma estrada real que foi construída por Dário, que onde você está vendo essa legenda, de Sunza, Mesopotâmia, Sírios e Sardes, todinho houve essa construção dessa estrada real, né? Então, a gente já observou algumas importantes contribuições e o que cada uma dessas civilizações representou. Vamos rapidamente fazer só um apanhado, né? Então, para depois a gente fazer a correção da atividade, que foi a atividade da página 9. Então, os hebreus, como eu já falei, ela nasce numa árida região localizada aí nas margens do Rio Jordão, né? Ocorreu aí uma sedentarização do povo hebreu, que eles começam a
se fixar nessa região. A sociedade que se formou nesse processo, ele foi resultado de uma irradiação dos povos da Mesopotâmia, isso em menor grau também dos egípcios, né? A sociedade hebraica, ela teve a maior características peculiares, entre elas, que foi bastante singular, foi a religião, né? A primeira experiência monoteísta que se obteve êxito na história foi pelos hebreus, né? O monoteísmo do povo hebreu, ou seja, né, o judaísmo sobrevive até hoje e serviu como base do cristianismo, como eu falei, e do islamismo. O monoteísmo hebraico, ele pode ser considerado um resultado de um longo, né, processo de evolução de um pensamento religioso nessa área aí do Crescente Fértil. Os hebreus, remotamente, eles eram monoteístas. Eles já eram monoteístas, né, pelo fato de Jeová, que é Yahvé, o Deus único do judaísmo, não passava de um dos muitos outros deuses cultuados pelos hebreus, né? No entanto, com esse processo de centralização político dos hebreus, Jeová foi se sobrepondo às outras divindades, né? Deidades que falam, né? Nessa tradução, sugere que a primeira codificação das leis do eavismo, né, do judaísmo, foi feita aí por Moisés, né? Tal qual aparece aí o Velho Testamento Bíblico e o livro sagrado dos judeus e cristãos. O apogeu político, né, e cultural dos hebreus se deu após o retorno do Egito, que foi do Êxodo, e o país pelo qual, segundo a tradição do povo hebreu, ele tenha migrado, né? O povo havia migrado em massa, principalmente durante o reinado de Salomão. Segundo o rei hebreu e sucessor de Davi, esse lendário rei que matou aí o gigante Golias, né? Foi Salomão que construiu o templo de Yahvé, né? Em Jerusalém, favorecendo aí o desenvolvimento do comércio. No entanto, esses gastos aí de Salomão levaram, né, ao auge dos impostos, criando aí um clima aí de insatisfação, né? E essa divisão entre essas tribos que compunham aí o povo. Então, ficou a tribo de Israel com 10 tribos, localizada no norte da Palestina, que acabou adotando outras medidas além de Yahvé. O reino de Israel ele foi conquistado e destruído pelos assírios. E o reino de Judá, que era composto de 2 tribos, o que se manteve fiel aí ao culto monoteísta, né, de Yahvé, Jeová. E o reino de Judá ele foi conquistado por Nabucodonosor II, que foi o rei da Babilônia. Ele destruiu aí o templo de Jerusalém, que foi grande, né, dos hebreus, e passou a viver na Mesopotâmia. Esse episódio foi muito conhecido, vocês já estudaram sobre o cativeiro da Babilônia. E após uma revolta, né, contra a dominação romana, já na era cristã, Jerusalém ela foi arrasada e os judeus se dispersaram pelo mundo, que foi a diáspora, né? Só voltaram a constituir novamente um Estado séculos depois, após aí a Segunda Guerra Mundial. Né? O fato de terem conseguido, mesmo dispersos por tantos séculos, manter a identidade cultural e religiosa é um fenômeno histórico bastante singular. Né? Então, acho que já esclareci bem sobre os hebreus. Já os fenícios, né? Ela está localizada hoje, encontra-se no Líbano, a localização de uma cidade-estado fenícia, do Berytus, né? Coincide com a atual Beirute, que é a capital do Líbano. A antiga Fenícia ela não constituía um estado político centralizado, ela era formada por várias cidades, né? E é centralizado, ela era formado, a própria geografia da região, ela contribuiu com essa falta de unidade política, né? As montanhas dificultavam a comunicação por via terrestre, tornando aí o contato externo através do mar.
mais fácil do que interno, né? Pequenos rios, eles irrigavam aí essa região e permitiu a prática agrícola e pastoril. Apesar disso, as principais atividades econômicas dos fenícios eram o comércio e o artesanato e a navegação. Havia abundância de material de boa qualidade, aí que facilitava essa construção de navios, usavam transportes de mercadoria e produziam aí nas diversas cidades e estados, adquirindo outros povos, né? Os fenícios fabricavam joias de âmbar, ouro, prata e marfim. E eles foram eles que criaram a técnica da produção do vidro transparente, né? E do tingimento de tecido com púrpura, com matéria corante e com vermelho escuro. Eram exímios navegadores e os fenícios comercializavam, né, mercadoria em toda a região do Mediterrâneo. De escravo a tecido, tudo era comercializado pelas cidades e estados fenícios. Essa expansão comercial ela proporcionou aí a formação de uma série de colônias, né, essas cidades e estados de Tiro, e e teve também o seu apogeu aí entre 1000 a 700 a.C., né, que foi responsável aí pela cidade de Cartago, no norte da África, né? Várias cidades e estados se destacaram, além de Tiro, já citada, né? Que eu citei. Vale também mencionar Biblos. Por quê? Porque foi o livro grego que daí a palavra biblioteca. E Sidon, que foi considerado uma das mais antigas cidades fenícias, que monopolizou aí durante muito tempo o comércio da região. Existem aí, né, hipóteses de que os navegadores negociantes fenícios eles teriam chegado até as ilhas da Grã-Bretanha. Na época, há cerca de 3.000 anos, né, uma façanha que revelava aí um considerável conhecimento de navegação e orientação pelos astros. Um dos grandes também legados fenícios para a civilização ocidental foi a invenção do alfabeto, que era um sistema de escrita de 22 sinais, né, que simplificou grandemente a escrita e a leitura. E através aí dos gregos e dos romanos, o alfabeto se difundiu para toda a civilização ocidental. Basicamente, o alfabeto que utilizamos até hoje, né? Os persas, a antiga Pérsia, ela estava localizada na região atual do Irã, né? O reino, depois do Império Persa, ela se originou aí da fusão das duas grandes tribos, as tribos do Medo e a dos persas, né? A expansão para persa, né? Ela daria origem a um vasto império que começou a ser liderado por Ciro, e um dos seus maiores importantes monarcas. A maior parte das conquistas de Ciro foi durante o reinado de Cabzés, que é filho sucessor de Ciro, e estendeu aí para o império até o Egito. Essa organização administrativa desse grande império coube a Dário, que dividiu o império aí em províncias chamadas de trápias, né? Cada uma dessas eram governadas por um sátrapa que devia prestar contas aos seus atos ao imperador, né? Este, por vez, ele realizava essas sátrapas, que eram intermédio por inspeções, né, reais, conhecidas aí como olhos e ouvidos do rei. Aos poucos, dominados, eles permitiam manter esses costumes e religiões, mas eram obrigados a pagar pesados impostos, né? E essa liberdade, que é persa no aspecto religioso e cultural, tornou ainda aí mais acessível essa dominação. Os persas absorveram elementos culturais de povos conquistados, podendo considerar, né, que a civilização persa surgiu a partir da erradicação da cultura mesopotâmica. Mas a religião persa era bastante original. Após uma fase politeísta, com práticas religiosas semelhantes aos da Mesopotâmia, ele teve início uma renovação atribuída pelo Zoroastro, né? Zaratruta. A nova religião era dual, ou seja, admitia a existência de duas divindades, no qual
era Ormus e Mazarde, o bem, e Aramã, o mal, né? E a religião dos persas ficou conhecida como Mazdeísmo, que é uma função de crenças populares com ensinamentos zoroastras, né? E o livro sagrado era Avastas. Então, eu espero que vocês tenham entendido, porque são civilizações que tiveram contribuição expressiva dentro dessa nossas civilizações posteriores e até mesmo atuais, tá certo? Então, pegue o livro agora na página 9 e vamos fazer a correção, tá certo? Então, vamos lá, né? A primeira questão é a questão da FUVEST de São Paulo. Surgiu, né, sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, podemos afirmar. Então, tem letra A, foi posterior no tempo, né, ao aparecimento do Estado e da escrita. Letra B, ocorreu no Oriente, próximo ao Egito e à Mesopotâmia, e daí, né, se difundiu para a Ásia, Índia e China, Europa e a partir dessa para a América. Ou letra C, como tantas outras invenções, teve origem na China, onde se difundiu até atingir a Europa e por último a América. Letra D, ocorreu em tempos diferentes no Oriente, próximo ao Egito, Mesopotâmia, e na Ásia, Índia e China, e na América foi México e Peru. Então, a letra D está correta, mas eu vou explicar o porquê que as demais ela tem algum erro, né? Então, a alternativa A, ela já é falsa, pois vimos, né, que a agricultura surgiu muito antes do Estado. Aqui está dizendo que foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado, né? Então, foi exatamente essa evolução da agricultura que possibilitou a produção de excedentes, sem qual, né, não seria possível aí o surgimento da civilização e dos componentes principais, que era o Estado. Já a alternativa B, né, diz que a agricultura, no seu uso intensivo, surgiu no Oriente Próximo, né? E se difundiram para a Ásia, Europa e a partir daí para a América. Então, isso é falso. Pois, como vimos no texto do capítulo, né, o surgimento da agricultura na América e no Extremo Oriente não se deu de uma fusão a partir do Oriente Próximo. Ou seja, embora a agricultura ela tenha surgido na América e no Extremo Oriente, né, bem depois de ter surgido no Oriente Próximo, parece que isso se deu de forma independente. No caso da América, a certeza maior é que o homem passou a habitar muito antes do surgimento da agricultura no mundo, né? Os ancestrais asiáticos do homem americano eram caçadores pré-históricos e não trouxeram para cá nenhum conhecimento agrícola. Já a alternativa C, comitente aí ao mesmo erro da B, né? Segundo ela, a difusão da agricultura não teria ocorrido de oeste para leste, como afirma a alternativa anterior, e sim de leste para oeste a partir da China. Então, no entanto, como vimos, as mais antigas sociedades agrícolas do mundo estão na área do Oriente Próximo e na China. Já a alternativa é, né, completamente falsa, pois, como vimos, a agricultura ela representa a maior espetacular avanço cultural do homem. A agricultura ela está na própria origem da vida sedentária e não posterior à civilização. A correta, portanto, é a D. Por quê? Porque a agricultura surgiu de momentos históricos diferentes das referidas regiões, tá certo? Então, já sabe que a letra D está correta. Na segunda questão, a questão deve ser respondida com base nas afirmações abaixo. Então, tem primeiro, Pedra de Roseta, que foi a chave
que a escrita hieroglyphica ela fosse decifrada. Na segunda, foram eles que dividiram a circunferência de 360 graus e difundiram aí a crença dos horóscopos e elaboraram um código de leis rígidas que teve repercussão em outros povos da época. E na terceira, legaram-nos a noção de Deus como ser espiritual e perfeito. Foi a base do cristianismo. Então, os itens 1, 2 e 3 referem-se respectivamente a que civilizações? Gente, vocês precisam observar que nessa ordem aí, viu? Então, na letra A tá egípcia, Mesopotâmia e hebraica, né? Então, se vocês observarem, já a letra A já diz, obviamente, que é a correta. Porque Pedra de Roseta, vocês já sabem, Egito, Mesopotâmia, foi a questão do códigos, né, de leis rígidas, e o hebraico, porque legaram a noção de Deus, espiritual, a base de tudo. Mas eu vou explicar letra por letra, né? Na sequência do item 1, 2 e 3, refere respectivamente à civilização egípcia, mesopotâmica e hebraica. Portanto, a alternativa correta, né, é a letra A. O item 1 fala da Pedra de Roseta, que se refere à história do Egito. Foi ela que permitiu que se decifrasse a escrita hieroglífica dos egípcios. Pelo texto do capítulo, sabemos que Hammurabi, rei da Babilônia, né, localizava-se na Mesopotâmia, que elaborou um código de leis que levou seu nome e serviu de base para outras legislações. Sabemos também que foram os povos da Mesopotâmia que desenvolveram a astrologia e dividiram a circunferência em 360 graus. E é bastante também sabido que a crença em um Deus único surgiu entre os hebreus, que esta deu origem aí ao cristianismo. Então está respondido as duas questões que eu deixei para que vocês respondessem, tá certo? Na próxima aula, não sei, eu acredito que será já a aula online, né? Ou seja, ao vivo, que vai ser até muito melhor, porque vamos ter vai ter uma interação, eu vou já saber logo se vocês vão estar entendendo ou não. Então, a gente já vai fazer um outro contexto de conteúdo, tá certo? Eu espero que vocês tenham relembrado, né, os conteúdos lá do primeiro ano do ensino médio e que vocês estejam atentos a todas as características que serão importantes para que vocês respondam, façam uma boa prova no Enem, tá certo? Então, até a próxima aula.